Oi, pessoal. Estamos aqui hoje para falar de um assunto que é muito comum nas provas, principalmente de Unicamp, de FUVEST. Um assunto atual, contextualizado, e que eu vou então iniciar falando sobre um dos tópicos da reprodução, mais precisamente da reprodução humana, que é a respeito de gêmeos. Então eu vou começar lendo aqui um artigo que saiu praticamente em todos os jornais, em toda a mídia do Brasil, e eu tirei uma reportagem aqui da Gazeta do Povo, um jornal aqui de Curitiba. Então ele fala sobre uma nova chance de engravidar. O primeiro transplante de ovário feito no Brasil, realizado há 9 dias em Maringá, região noroeste do estado, promete renovar as esperanças de mulheres que lutam contra a menopausa precoce. A cirurgia foi realizada com 2 irmãs gêmeas de 29 anos. A receptora, a turismóloga Mariana Argerep de Moraes, parou de ovular e menstruar aos 23 anos. Ela recebeu 3 centímetros do tecido germinativo, um pedaço lá do ovário, que contém os óvulos da irmã, a nutricionista Elisa Gerep de Moraes. E com isso pode voltar a engravidar. O fato de Elisa e Mariana serem gêmeas univitelinas foi o que permitiu à segunda uma nova chance de ser mãe. Elas são gêmeas monozigóticas, portanto, com DNA idêntico. O que faz com que, na prática, o transplante feito entre as duas seja considerado um isotransplante, uma espécie de autotransplante. Elas são como clones naturais, ou seja, são a mesma pessoa, só que, evidentemente, em 2 corpos diferentes, Isso em termos genéticos, isso em termos de genoma. Isso ocorre quando um espermatozoide fecunda um único óvulo e o zigoto que se forma se divide em 2, formando 2 pessoas idênticas com o mesmo DNA. Daí o termo monozigótico, ou univitelino, ou idêntico. Crianças geradas a partir de um único zigoto, esclarece o professor de reprodução humana da Universidade Federal do Paraná, Dr. Karan Abou Saab. O geneticista e professor da PUC Paraná, Salmo Raskin, explica que ainda não se sabe exatamente por que as gêmeas monozigóticas, isto é, com DNA idêntico, não desenvolvem a doença ao mesmo tempo, ou até mesmo porque uma desenvolve e a outra não. Mas que a explicação pode estar na forma como os gêmeos monozigóticos se formam e que, na verdade, pode ser de 3 maneiras diferentes. É dos gêmeos que surgem e se desenvolvem de 0 a 3 dias após a fecundação. Então, é uma formação muito precoce, que possuem 2 placentas, 2 sacos amnióticos, que é aquele anexo embrionário, formado pelo líquido amniótico, que protege o bebê contra batidas, contra choques mecânicos, garante a hidratação, enfim. Agora, a segunda hipótese, a segunda forma, é a que responde por 75% dos casos, quer dizer, a mais comum. Ocorre quando só há uma placenta e 2 sacos amnióticos. Se forma de 3 a 7 dias após a fecundação. A terceira corresponde a 2% dos casos, é muito pouco. Envolve os que surgem cerca de 14 dias após a fecundação, tem uma só placenta e um só saco amniótico, um só âmino. A maioria das gêmeas univitelinas, que possuem a menopausa precoce, são desse grupo. É exatamente esse grupo mais raro, diz Raskin. Então isso foi tirado lá do site da Gazeta do Povo. Então, eu vou explicar para vocês as 2 formas de gêmeos
que podem ocorrer na espécie humana. A primeira forma de gêmeo, veja, é a poliembrionia, que foi justamente essa citada no texto. O que é a poliembrionia? Veja, a poliembrionia começa com um único espermatozoide fecundando um único óvulo, correto? Um acontecimento, o início normal. Eu digo que é um espermatozoide fecundando um óvulo, mas na acepção da palavra mesmo, na verdade, o que o espermatozoide fecunda é uma fase um pouco anterior à do óvulo, que é a de ovócito 2. Mas quando ele fecunda, imediatamente, ele já se transforma em óvulo. Então, os livros, tanto de ensino médio como de, lá no 3º grau, eles falam em fecundar o óvulo. Então fica registrado que, na verdade, ele vai fecundar esse ovócito 2, que já vira óvulo, então é absolutamente comum nas questões se falar que o espermatozoide fecunda o óvulo. Então ele vai formar um zigoto, esse zigoto vai se dividir por mitose, ele vai formar uma estrutura maciça de células iguais, a mórula. Esse embrião, então, ele se separa em 2, ou em 3, ou em 4, né? Quer dizer, normalmente em 2. Isto é, do mesmo embrião, esses gêmeos agora vão ter o mesmo DNA, eles vão ter o mesmo material genético. Portanto, esses gêmeos univitelinos ou monozigóticos ou idênticos apresentam o mesmo genoma, o mesmo DNA. E também os sexos devem ser necessariamente iguais. Porque se um, de fato, ia formar um menino, ele se divide em 2. Se ia formar uma menina, se divide em 2. Então eles têm os sexos necessariamente iguais. Eles são até considerados como casos de clones naturais, porque apresentam o mesmo DNA. Então, veja, começou isso aqui nos mamíferos com a Dolly, a clonagem, enfim. Hoje é possível se fazer clonagem, basicamente, de qualquer mamífero, até mesmo do ser humano. É que por questões éticas, então, não é permitido esse tipo de procedimento. Mas já dá para nós imaginarmos como que seria o clone humano. Eles seriam geneticamente iguais, exatamente como esses gêmeos univitelinos. Esses gêmeos, o que eles apresentam de diferente são as impressões digitais. Exatamente as impressões digitais, que são formadas aleatoriamente, independente de genes, se formam no atrito lá, na fase intrauterina, quer dizer, um vai ter sempre impressão digital diferente do outro. Tanto que nessas máquinas, de academia, de ginástica, e tal, onde se coloca ali a impressão digital, se verifica ali as máquinas de biometria, um gêmeo idêntico não conseguiria passar pelo outro, porque as impressões digitais são diferentes. Mas, se fosse uma máquina que, vamos dizer, instantaneamente fizesse um teste de DNA, um gêmeo conseguiria passar pelo outro, porque eles apresentam DNA igual. Assim como, por exemplo, hoje é muito comum aquelas pesquisas, determinação de paternidade, então, aqueles exames de DNA. Se tem gêmeos univitelinos envolvidos, não dá para saber, no caso, qual deles é o pai. Se for como positivo, que um deles pode ser o pai, mas não dá para saber qual, porque eles apresentam o DNA igual. Então esses são os gêmeos formados por poliembrionia. Veja, são idênticos, chamados de univitelinos ou monozigóticos, sexos obrigatoriamente iguais, geneticamente iguais, são casos de clones naturais. Veja, uma variação disso são os gêmeos chamados de siameses. Esses gêmeos siameses ou chifópagos. Isso começou, veja lá, 1811, Shang Yang, que eram do Sião, onde hoje é a Tailândia, eles nasceram ligados
exatamente pela cartilagem chifoide. Por isso que eles são considerados chifópagos ou siameses, porque eles eram do Sião. Hoje até daria para separá-los, mas na época não havia recurso para tal, a ciência não podia. E eles viveram, né, o tempo todo ligados. Eles tocavam piano, se apresentavam, davam espetáculos. Se casaram até, lógico, com duas mulheres diferentes. Moravam inicialmente sob o mesmo teto, depois as mulheres brigaram, aí eles iam para uma casa de uma, na casa do outro, enfim, tiveram muitos filhos. E como que surgem esses gêmeos? Foi um caso também de poliembrionia, só que agora a separação do embrião não foi total. Houve uma separação parcial. Então, eles nasceram ligados por alguma parte. Portanto, esses gêmeos chifópagos, siameses, que nascem ligados, então, eles são um caso de poliembrionia, porém, não houve uma separação total. Houve uma separação parcial deles. Por isso que esses gêmeos siameses têm sempre os sexos iguais, porque eles se formam também por uma poliembrionia, vamos dizer, incompleta. Agora sim, o segundo tipo de gêmeos é a poliovulação. O que é a poliovulação? A poliovulação é o amadurecimento de vários óvulos ao mesmo tempo. Então, vocês sabem, normalmente uma mulher amadurece um óvulo por vez, né, em cada ciclo menstrual. Mas às vezes pode acontecer dela amadurecer 2, 3, 4, às vezes até mais, óvulos ao mesmo tempo. E aí serão 2 ou mais óvulos fecundados pelos seus respectivos espermatozoides, gerando os gêmeos chamados de fraternos, dizigóticos ou bivitelinos. Ou, no caso, trigêmeos, enfim, quadrigêmeos. Ou seja, eles são provenientes de gametas diferentes. Cada gameta, normalmente, um é diferente do outro. Eles, na formação de gametas, na gametogênese, existe, então, um fenômeno chamado de crossing over. É um fenômeno que embaralha genes do pai com genes da mãe, fazendo com que os gametas produzidos sejam um embaralhado diferente do outro. Portanto, aqui são gametas diferentes, fecundados por espermatozoides diferentes, então eles vão gerar gêmeos dizigóticos, bivitelinos ou fraternos, que podem, portanto, ter sexos iguais ou diferentes, dependendo do caso. Mas eles são geneticamente diferentes. Não podem ser iguais, porque eles são provenientes de gametas diferentes. Então, nesse caso, né, são dizigóticos, bivitelinos ou fraternos. E hoje, inclusive já caiu muita questão assim, envolvendo esse assunto, hoje a reprodução in vitro, a fertilização in vitro, é um recurso muito comum que os casais têm utilizado, que às vezes na dificuldade da mulher engravidar, né, é feita essa fecundação, essa fertilização lá no laboratório, in vitro, e depois o embrião implantado no útero da mulher. Só que normalmente quando se faz esse tipo de procedimento, são inseridos, são implantados 4 embriões. Antigamente eram mais, hoje 4, já estão partindo para 3. Então, como são implantados 3 ou às vezes 4 embriões, pode ser que os 3 ou 4 desenvolvam, pode ser só 2, pode ser 1 ou nenhum. Quer dizer, então, é uma grande possibilidade de gêmeos essa fertilização in vitro. Então, hoje isso tem aumentado o número de gêmeos por poliovulação. Também, outra forma de estimular isso, mulheres também que têm dificuldade de ovular, elas tomam medicamentos que induzem, né, que eles vão estimular a ovulação. E aí, muitas vezes, ao invés de amadurecer um óvulo, amadurecem vários. E aí a chance de surgirem esses gêmeos é muito grande. Portanto, são esses 2 casos que nós temos de gêmeos na espécie humana, o da poliembrionia e o da poliovulação. Então agora vamos fazer algumas questões sobre esse assunto.
Uma primeira questão. Uma grávida fez um exame de ultrassonografia e descobre que terá gêmeos. Após realizar exames mais sofisticados, possíveis hoje devido ao avanço da tecnologia aplicada à área da saúde, é informada de que os bebês serão hemofílicos. A hemofilia é uma doença genética determinada e classificada como uma herança ligada ao sexo, isto é ligada ao cromossomo X, que a mulher tem 2, ela tem um par de X, e o homem tem 1, ele tem um X e um Y. A tecnologia se antecipa à doença por meio dos testes genéticos, utilizando, por exemplo, modernas técnicas de sequenciamento de DNA, as quais se baseiam no conhecimento da sequência de base do DNA. Observe o esquema representando o padrão de bandas do DNA e assinale a alternativa correta. Então você pode analisar isso aqui. O caso 1, vejam, esses quadradinhos indicam sexo masculino. Quando tem o círculo, é feminino. Então, esse caso 1 são gêmeos do sexo masculino e vocês podem observar que as bandas, elas coincidem. As bandas de um são iguais à do outro. Quer dizer, esses gêmeos daqui, eles têm o mesmo DNA, como você pode comprovar. Obviamente, sendo de sexos iguais. O caso 2 tem uma menina e um menino e pode observar que as bandas não são iguais, né? Elas não coincidem. Então, obviamente, se são de sexos diferentes, eu já posso afirmar que esses gêmeos 2, eles são biviterinos e não podem mesmo ter o mesmo DNA. O caso 3, veja, são 2 meninas e aí também as bandas são iguais, tanto do 1 quanto do 2 aqui. Quer dizer, esse caso 3 são 2 meninas de mesmo DNA. Portanto, também é um caso de poliembrionia. Tanto 1 quanto 2, o 3 não. Vamos analisar isso então. 1 e 2 são gêmeos monozigóticos. Opa, 1 sim, 2 não. O 3 representa gêmeos dizigóticos? Não. O 3, você observou, são gêmeos monozigóticos ou univitelinos. Letra C. O 1 representa gêmeos monozigóticos e ainda são do sexo masculino. Sim, né? D. O 2 representa gêmeos monozigóticos? Não, são dizigóticos. Letra E. Não é possível, por meio desse esquema, identificar a zigosidade dos gêmeos. Não, nós vimos que é possível. Portanto, a resposta correta é a resposta da letra C. Vejamos mais uma questão. Essa segunda questão, uma questão que já caiu, evidentemente, como você pode ver na prova da Unicamp. As figuras A e B representam o útero de 2 mulheres grávidas de gêmeos. O caso A, você pode observar, eles têm uma única placenta. Eles têm, aqui em volta, um único córeo, são separados pelo âmnion. Então, esse caso aqui seria de gêmeos univitelinos. São gêmeos idênticos. Esse caso são 2 placentas, um córeo, 2 placentas, mas tem 2 âmnions. Então, nesse caso, eles são gêmeos dizigóticos ou bivitelinos. Com relação a isso, letra A, diferencie os tipos de gêmeos representados nas figuras A e B e exemplifique como eles são originados. Letra B, que sexo os fetos podem apresentar em cada um dos úteros? Letra C, o cordão umbilical liga o feto à placenta. Quais são as funções gerais da placenta? Então, respondendo aqui na letra A. O A, como nós vimos, eles são monozigóticos, se originam por poliembrionia. B, eles são dizigóticos, bivitelinos ou fraternos e se originam por poliovulações. Na resposta do item B, que sexo os fetos podem apresentar? No A, como é poliembrionia, pode ser menino ou menina, mas tem que ser os sexos são obrigatoriamente iguais. Ou são 2 meninas ou são 2 meninos. No B, não. No B, os sexos podem ser iguais, como eles podem ser diferentes.
Com relação à resposta C, as funções da placenta, ela faz a respiração, isto é, ela leva o oxigênio da mãe para a criança, né, para o feto, do feto para a mãe, o CO2. Ela tem a função de excreção, quer dizer, ela pega as excreções do feto, manda para a mãe. Proteção, proteção mecânica, proteção contra a imunidade, quer dizer, ela passa anticorpos da mãe para o filho durante a gestação. Ela produz hormônios para a gestação, né, as gonadotrofinas, né, enfim. Funciona como glândula endócrina. Terceira questão. Um casal tem 4 filhos. O João, a Maria, o Paulo e a Luísa. 2 desses filhos são gêmeos monozigóticos. Os outros 2 são dizigóticos. João é um dos gêmeos monozigóticos. Ele precisa de um transplante de um órgão. O João precisa, ele é um dos gêmeos monozigóticos, ele precisa de um transplante. Qual seria a pessoa da família mais indicada para ser o doador? Bom, se o João ele é gêmeo univitelino, é claro que o irmão gêmeo dele tem que ser menino. Quem que deve ser o menino, então? O Paulo. Portanto, o irmão gêmeo idêntico do João é o Paulo. E por que ele é a pessoa mais indicada para ser o doador de órgãos por irmão? Ora, pois eles são gêmeos univitelinos, idênticos, eles têm o DNA idêntico, e quando ele doa o seu órgão para o irmão, é como se ele estivesse fazendo um autotransplante. É como se ele estivesse doando para ele mesmo. Portanto, não haverá chance de rejeição. Questão número 4. Em uma gravidez gemelar, isto é, de gêmeos, o par de gêmeos é do sexo masculino. Então, temos um par de gêmeos do sexo masculino. A pergunta é, letra A, esses gêmeos devem ser monozigóticos ou dizigóticos? B, se um deles herdou o alelo dominante azão da mãe que é heterozigótica, azão-azinho, se um deles herdou o azão, qual a probabilidade de que esse azão também esteja presente no outro gêmeo? Então vamos ver a resposta. Esses gêmeos são monozigóticos ou dizigóticos? Eles são do mesmo sexo. Ora, gêmeos do mesmo sexo tanto podem ser por poliembrionia como pode ser por poliovulação. Se eu sei que houve poliembrionia, necessariamente os sexos são iguais. Mas sexos iguais não quer dizer que foi poliembrionia. Portanto, pode ser univitelinos ou bivitelinos. E se um deles herdou o azão da mãe, que é azão-azinho, qual a probabilidade de que esse alelo também esteja presente no outro? Bom, se os gêmeos forem univitelinos, se um tem o azão, o outro necessariamente vai ter o azão, porque eles são geneticamente iguais. A chance é 100%. Agora, se eles forem dizigóticos, aí um recebeu o azão. Agora, para o próximo, qual a probabilidade dele receber também o azão? Ora, a mãe tem ali o azão e o azinho. Qual a probabilidade dele receber o azão? É meio, ou 50%, se eles forem dizigóticos. Questão agora de número 5. Os gêmeos univitelinos e os gêmeos fraternos originam-se respectivamente, tá? Os univitelinos e os bivitelinos, respectivamente. Univitelinos, um óvulo fecundado por um espermatozoide, e o fraterno é um óvulo fecundado por 2 espermatozoides. Isso não dá gêmeos, normalmente não. Pode até, às vezes, 2 ou mais espermatozoides penetrarem no mesmo óvulo. Isso nós chamamos de polispermia. Mas, normalmente, não há consequência disso. Então, você viu que gêmeos mesmo, ou é poliembrionia, ou é poliovulação. Então, o A está descartado. B, os univitelinos, um óvulo fecundado por um espermatozoide, e os fraternos, de 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides. Sim, é isso que nós falamos até agora. A letra C é a fusão de 2 óvulos com 2 corpúsculos polares. Não, nada disso. Um óvulo fecundado por 2 espermatozoides, também não. Fusão de 2 óvulos com 2 corpúsculos polares, quer dizer, aí já, né, o pessoal já extrapola.
Portanto, ficaria um óvulo fecundado por um espermatozoide no primeiro caso e 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides no segundo caso. Resposta B. Muito bem, então eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Esse tema de gêmeos é um tema muito comum, tanto para as provas da Unicamp quanto para as provas da FUVEST. Então, eu espero vocês numa outra oportunidade. Um abraço a todos e realmente sejam felizes. Tchau, tchau.